Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito importante e é importante que você assista até o final para entender as principais causas que levam à constipação intestinal. No próximo vídeo a gente vai esclarecer detalhadamente alguns tratamentos que podem auxiliar na sua constipação intestinal, mas isso é importantíssimo que você fique até o final do vídeo. Então assim, o intestino de fato ele é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Por isso que ele é tão importante. Ele vai ter a função de sintetizar várias substâncias e, além disso, absorver vitaminas, tá? Minerais, além de completar a digestão para que, então, ocorra ali o processo de evacuação. O que acontece? Mas quando você tem uma alimentação inadequada, com a falta de alguns nutrientes, com junk foods ou o uso de alguns medicamentos, então diuréticos, antibióticos que podem causar problemas na sua flora intestinal, ou até mesmo algumas patologias como diabetes, hipotiroidismo, a própria depressão, o estresse, todos esses fatores podem causar constipação, ou seja, uma má eliminação do conteúdo que você acabou digerindo, tá? Então isso vai afetar não só a qualidade de vida, como também a sua saúde. Então tem algumas questões básicas que é bom esclarecer em relação por que você tem esse problema de constipação e por que você sofre tanto com isso, tá? Então um dos primeiros fatores de fato é a digestão, lembrando que sempre a digestão começa ali na boca com a mastigação, então por isso que é tão importante prestar atenção no que você está comendo, mas como que você está comendo, a velocidade com que você está mastigando, tá? E outra questão também, tomar cuidado com o excesso de líquido que você utiliza durante a alimentação. Isso vai ser importante, por quê? Porque você vai alterar ali o ambiente da digestão, tá? Então, desde pH até alguns cofatores que vão estar relacionados com isso, é importante você regular tanto a velocidade da sua mastigação quanto a ingesta de líquido. Bom, uma outra questão que é importante ressaltar é a questão do uso de antiácidos, tá? Por quê? Tanto o uso de antiácidos, medicamentos antiácidos, quanto algumas enzimas que são fundamentais no processo de digestão devem ser verificadas pelo seu médico, que podem também causar problemas com constipação, tá? Isso vai tudo interferir no suco gástrico, que vai ser responsável pela digestão. Então, o que interfere no suco gástrico? O excesso de líquido, a questão da utilização de antiácidos, tá? E você tem que verificar se você tem todos os cofatores necessários para a produção do ambiente necessário para que ocorra uma digestão adequada. Alguns medicamentos, como eu falei para vocês, devem ser ressaltados. Então, tanto o bloqueador de canal de cálcio, o próprio diurético, tá? Que é utilizado de modo geral quando a gente pensa em pressão alta, antihistamínico, alguns antidepressivos tricíclicos também podem levar à constipação. E outro que deve ser ressaltado é a questão dos antibióticos. Os antibióticos eles vão desequilibrar a flora intestinal. Com isso, vão prejudicar o bom funcionamento do intestino. Um outro que deve ser ressaltado são os inibidores da bomba de próton. Como eu falei anteriormente, eles vão dificultar a produção de ácido gástrico e assim você vai ter problemas com a sua digestão e, consequentemente, com todo o fluxo ali do sistema digestório, tá bom? Bom, isso é importante, tudo isso é interessante que você anote, leve para o seu médico para ter uma estratégia conjunta. Bom, uma outra questão importante, depressão e estresse. Nós sabemos que todo mundo que tem um humor deprimido, estresse elevados, tem uma piora da motilidade intestinal. Então, esses pacientes são muito importantes você cuidar dessa questão do humor, dessa questão do estresse, porque de fato eles interferem de modo direto na sua digestão e no movimento, no fluxo ali do seu intestino, tá? Muita gente pergunta de laxante. Importante que o uso de laxante vai levar tanto à dependência do uso de laxante, quanto à questão que os órgãos não vão funcionar de modo adequado quando você tem o uso crônico de laxante. Então isso é muito importante. Cuidado com o uso de laxante justamente para isso. O último que eu queria ressaltar é a sensibilidade alimentar. E a sensibilidade e a intolerância pode levar ali problemas do movimento peristáltico. Então,
analisar bem quais são os alimentos que vocês são sensíveis e são intolerantes, justamente para ver se isso não é a causa da sua constipação, tá? Então, mais uma vez reforçando, medicamentos, sensibilidades alimentares, alergias alimentares, mastigação, importantíssimo, quantidade de uso de líquidos, controle do humor, controle do estresse são questões fundamentais quando a gente pensa em constipação. No próximo vídeo, detalhadamente, quais são algumas medidas que você pode utilizar para atenuar e até resolver esse problema de constipação que agrava tanto a qualidade de vida das pessoas. Espero que tenha ficado claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!